Muito bem, aqui apenas uma experiência. Foi uma experiência de rede que depois acabou culminando, agora começou a culminar um processo de desenvolvimento local. É uma comunidade da cidade de, desculpem, aí está Jardim Aeroporto, da cidade de Limeira, uma cidade do interior de São Paulo. E essa comunidade, esse espaço verde que vocês estão vendo, ali tem umas nascentes. Em todo lugar de nascente tem uma legislação que define o que é uma área de preservação ambiental, e uma área de preservação permanente. E então aí é um local que não pode se construir. Mas num momento determinado aconteceu o seguinte nessa comunidade. Não lembro se era um problema ligado a esse espaço que ficou, digamos, abandonado, mas o esgoto acabou subindo. Então vocês imaginam o que isso provocou. Aí as pessoas saíram à rua mesmo desesperadas. Gente, o que está acontecendo aqui? Como nós vamos solucionar esse problema? Muito bem. E aí as pessoas que utilizavam esse espaço basicamente para jogar lixo, começaram a perceber que era o único espaço nesse grande bairro capaz de ser um espaço de convivência comunitária. E daí começa então uma organização, começa a haver um projeto chamado Ecoatividade, que era reunir conjunto de atividades que as escolas realizavam, enfim, começaram a se chamar diversos públicos, faculdade, organizações sociais, e essas pessoas começaram a se apropriar desse espaço, começaram a pensar ações nesse espaço, começaram a sonhar com um espaço diferente e a realizar ações e projetos que começaram a propiciar isso que eles queriam de um espaço de qualidade de vida, onde pudessem, enfim, praticar esportes, ter lazer. E hoje, grande parte das atividades, elas são realizadas pela própria comunidade. Começamos a perceber, tem ali várias pessoas voluntárias que fazem diversos tipos de atividades. Quer dizer, há um recurso comunitário capaz de criar uma mobilização e transformar alguma coisa que não é tão legal numa coisa bacana. Deixa eu só voltar um minutinho. Isto iniciou em 2004, isso. Ainda em 2004, o poder público foi procurado para participar. Mas eles falaram, não, mas que pessoas vão falar sobre aquele espaço? Em 2005, o movimento se ampliou e, vocês viram, em 2009 conseguiu reunir 7.000 pessoas. Mas já em 2006, 2007, começou esta atividade a sair em jornal, na televisão. Aí começou a vir, então, prefeito, vereador, então, o que está acontecendo aqui, etc. e tal. Bom, e obviamente eu tenho trabalhado muito com os grupos de pessoas, não é para a gente... pelo fato de que o poder público se aproxima a partir de alguma coisa que foi provocada, que a gente tem que brigar, que reivindicar. O que nós temos que aproveitar esse momento para chamar o poder público para pensar junto, para planejar junto, né? Não é só questão de reivindicar, junto aqui uma série de coisas que nós temos como cidade e eles vão fazer. Não, é pensar juntos o que é que tem que ser feito e depois poder definir quais são as responsabilidades que caberiam ao poder público, o que pode ser feito pela comunidade, né? Aliás, esse espaço foi transformado justamente e fundamentalmente porque as pessoas foram lá para ocupar, para trabalhar, para se doar, né? Esse é apenas um exemplo, ok? Como estava. E entrando... Por que coloquei tudo isso? Um dos assuntos era a questão dos negócios inclusivos, negócios sociais. Porque eu dizia a vocês que nós iniciamos em 97 fazendo capacitação que não dava conta, que não era efetivo. Então, já a partir entre 97 e 2001, nós começamos a trabalhar muito com um programa que chamamos de microempresário, né? Mas também nós não conseguíamos muita efetividade. Entre 2002 e 2005, aí nós começamos a tentar pensar assim, bom, se trabalhar em rede é legal, então talvez trabalhar negócio em rede seja algo interessante. E começamos a incentivar muito as pessoas a trabalhar em cooperativas. Mas também não houve muito sucesso naquela época. Então nos voltamos novamente para trabalhar com empreendedor individual, tentando capacitar, enfim, com ferramentas para que ele pudesse gerir melhor seu negócio. Mas todo esse processo
de capacitação, também estávamos trabalhando com essa história de rede, com essa história de desenvolvimento local. Até que finalmente começamos a perceber o seguinte, criamos um programa chamado Programa Empreender para Desenvolver, onde a gente começa a capacitar pessoas, organizações que querem empreender, mas não deixando desvinculado este empreendimento do processo do desenvolvimento, do processo do estar em rede. E com isto, o que passou a acontecer é que esses pequenos empreendimentos começaram a ter mais conexões, começaram a ter mais possibilidade de visibilidade e, portanto, mais condições de sustentabilidade. Além da gente fazer essa capacitação, tem uma premiação que a gente faz anualmente. Por enquanto a gente está conseguindo ter esse recurso junto ao Senac, então entre R$1.000 e R$6.000 são premiados os 20 melhores empreendimentos. Aqui um pouco do que entre 2009 e 2010 realizamos, ou seja, está aí o número de multiplicadores, um programa que está implementado em 40 cidades, né? E nos 2 anos tivemos então 182 planos de negócios, né? Conseguimos adaptar, digamos, uma linguagem, porque trabalhamos realmente com pequenos negócios, com pessoas normalmente ou ligadas a organizações ou desfavorecidas economicamente, muitas vezes pessoas que não têm formação escolar, enfim, mas buscamos adaptar uma linguagem para que efetivamente consiga realizar um plano de negócios, ou seja, consiga ter uma viabilidade do seu negócio, mesmo que pequenininho, mas que possa ter sua rentabilidade, que possa favorecer essas pessoas que querem realizar, querem empreender.